Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Bertucci, consultor educacional do Grupo Evisa. Sejam todos muito bem-vindos ao Evisa Presents BC. Hoje eu tenho uma convidada super especial, de um college super parceiro do Grupo Evisa, a Natália Horta, do Douglas College, na região de Vancouver. Seja bem-vinda, Natália, tudo bem? Oi, Edu, tudo bem e você? Tudo jóia, muito bom. Natália, conta um pouco da sua experiência, né, com o Douglas College, sobre o college, conta um pouco sobre Vancouver, tudo que você aprendeu, tudo que você já sabe sobre a região. Hoje a gente quer saber muito mais sobre Douglas College e as cidades onde ele está localizada, os cursos. Vamos dar uma imersão no Douglas College para o nosso público hoje, pode ser? Claro, com certeza. Maravilha. Vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre o Douglas College de maneira geral. Douglas é um college público, né? Ele Bacana. foi criado em 1970, então tem um pouquinho mais de 50 anos. O que eu acho legal falar é que os colleges eles foram criados no Canadá para treinar mão de obra qualificada, né? Para o Sim. mercado de trabalho. Então, às vezes as pessoas ficam meio confusas o que é um college, o que é uma universidade, qual é a diferença. Então, eu acho que a gente tem esses programas mais aplicados, mais mão na massa, né? Que a gente fala. A gente tem aí, no geral, 25 mil alunos, né? E desses 25 mil, mais ou menos 3.000, 3.500 alunos internacionais, de mais de 90 nacionalidades. O que é legal falar de BC é que tem uma regrinha nos colleges públicos que a gente tem que ter um limite, né? A gente tem um teto, vamos falar assim, de aluno internacional. Então, tem Certo. muita interação com o aluno canadense, né? Que eu acho isso bem bacana. Isso é interessante de falar. Ter esse limite para ter um mix de nacionalidade interessante e os alunos terem uma experiência real com os canadenses, etc. Isso é muito bom. Normalmente fica assim, 25, 30% de aluno internacional e aí uns 70% de alunos canadenses. É claro que depende da matéria que o aluno Isso está que eu ia te falar. estudando, né? Então, às vezes está estudando uma matéria que é de inglês acadêmico. Pode ser que tenham mais alunos internacionais nessa sala, né? Sim, E às vezes tem aluno canadense que eles não precisam ser full time, que a gente fala, né? Então, às vezes sim, eles têm um semestre que eles fazem, tipo, uma matéria, entendeu? Então, sim. às vezes você acaba não vendo 70, 30 todos os dias, né? Assim, de uma maneira geral. Mas isso é legal, né? Porque sempre vai ter Muito. bastante aluno canadense. E no Douglas, uma coisa que é legal que a gente faz é que a gente também tem um limite das nacionalidades internacionais, né? Então, a gente sabe aí que tem países que vão muito, né? Então, Sim. especialmente em Vancouver, né? A gente tem muito indiano, muito chinês, mas a gente tem aí não é Uma oficial, cota, né? vamos A dizer, né? gente tem, a gente não poderia ter, né? Mas a gente faz aí esse mix. E aí saiu um número interessante que esse ano a gente está com 10 nacionalidades com mais de 100 alunos de cada uma delas. Poxa, Então, isso é muito bom. mais de 100 brasileiros, mais de 100 chineses, mais de 100 sei lá, África do Sul. Então, eu não lembro exatamente os países, mas assim, isso mostra como a diversidade é algo que a gente tem focado e tem dado certo, né? Para quem está no Brasil e nunca entendeu, nunca visitou o Canadá, pode não estar entendendo o que a gente quer dizer. Mas esse mix de nacionalidade é extremamente importante, porque existem muitas experiências com poucas nacionalidades e a maioria dos alunos vão ser sempre os mesmos. E Uhum. aí o college ter esse cuidado é bem bacana trazer. E uma coisa que você falou, que essa 70-30 em média, 25-75, óbvio que depende você falou da matéria, mas eu acho que também depende do curso em si. Os canadenses são muito mais interessados em alguns tipos de programas nos Sim. colleges do que em outros. Por exemplo, os cursos de business, que é muito mais comum para o mercado brasileiro, vamos dizer assim, a Aham. maioria está sempre querendo fazer algo relacionado ao business, o canadense nem tanto, então ele vai ter menos canadense e mais estudantes internacionais nessa sala. Mas às vezes os profissionais querem fazer cursos mais relacionados à saúde ou ciências, umas coisas que o brasileiro não procura muito, vai ter mais canadenses. Eu estou falando besteira ou estou certo? Não, você está super certo. E tem também alguns programas que eles não são oferecidos para os alunos internacionais, né? É Especialmente na verdade. área de saúde. Então, enfermagem, tem os programas legais assim. E aí,
como a demanda de aluno canadense já é tão grande, Sim. e a gente não pode tirar a vaga de um canadense para pôr um aluno internacional, aí a gente não consegue abrir, né? Sim. Então, a gente tem programas que, infelizmente, não são oferecidos para alunos internacionais, outros que têm um limited seats, que a gente fala, então são vagas limitadas para alunos internacionais, que são aqueles super concorridos, né? Tem que correr para esses super concorridos. A gente tem que aplicar rápido, ou o Douglas vai escolher pelo currículo dessa aplicação. Dependendo do programa, exatamente. O Early Childhood Education, que é super popular agora aqui, né? Sim. Também é vagas limitadas, então é assim, quando a gente abre, já tem que estar com os documentos bonitinhos para já submeter, assim, não dá para esperar muito, porque a gente tem também a concorrência das outras nacionalidades, como a gente estava falando, né? Sim. Então, os chineses lá, eles são tipo assim, abriu, eles estão lá aplicando, né? Sim. Então, a gente tem que dar uma corrida para acompanhar aí o pessoal, com certeza. O que você falou faz muito sentido, né? Esses dias a gente estava tendo um bate-papo de brainstorm aqui na Ivisa. O brasileiro costuma deixar as coisas para a última hora, não tem jeito. E os asiáticos, a cultura é totalmente diferente, eles estão preparados um ano e meio antes, tudo prontinho, abriu, submete. A gente, quando abre, ele fala, abriu, agora eu vou correr atrás do inglês, agora eu vou correr atrás da tradução juramentada, etc. A gente tenta fazer com que os nossos clientes fechem os contratos e comecem os processos com antecedência justamente para isso, para que quando os programas abram suas inscrições e eles são muito concorridos, a gente esteja com a aplicação no forno para submeter, porque faz diferença, como você falou. E aí, se a gente está falando de tudo isso até agora como benefício, né, de Douglas College. Então, um mix de nacionalidade é incrível, tal. E aí, o que isso faz, né? Faz com que a gente tenha menos vagas também disponíveis para aluno internacional e elas são mais concorridas. Sim. Então, a gente trabalhava no período aí antes da pandemia, né, com um deadline, né, de aplicação 4 meses antes do intake. Ou seja, um aluno que quisesse ir agora para janeiro de 2024, ele poderia, 12, 11, 10, 9, aplicar até dia 30 de setembro. A gente teve que fechar o intake de janeiro ontem. A gente está, não sei quando a pessoa vai ver esse vídeo, mas agora a gente está em maio, né? Então, imagina, junho, julho, agosto, setembro. 8 meses antes do intake, né? Então, já está tudo muita cheio. Loucura. Tá. Então, por isso que é muito importante a gente estar tentando conscientizar, né, os alunos que têm interesse em estudar, especialmente no Douglas College, para que já faça todo o processo, já tenha tudo bonitinho, para um ano antes já conseguir, tá tudo pronto, porque a gente sempre abre a aplicação 11 meses antes. Então, nosso próximo intake agora é maio de 2024, a gente vai abrir agora 1º de junho. Então, o aluno já preparou tudo agora em maio, começo de junho, julho, né? Também tanto desespero, mas já aplicar para a gente poder garantir realmente essas vagas, né? Fora que fazer com antecedência, você consegue melhores valores, né, de passagem, a acomodação, porque em Vancouver, às vezes, dependendo da região que o aluno às vezes tem preferência de morar e tudo mais, está mais difícil de conseguir acomodação. Então, tudo isso ajuda, né, você fazer com antecedência. Com certeza. E é super importante essa programação que você está falando, é super importante essa antecedência para as questões de viagem e de aluguel. Mas também, hoje, a gente consegue aplicar o visto com uma certa antecedência que não conseguia no passado. O governo no Brasil aceitava aplicações com 6 meses de antecedência. E hoje a gente já pode aplicar com 8 meses de antecedência, com 9 meses de antecedência. Isso faz com que a pessoa consiga ter, de repente, uma resposta de aprovação com muito mais antecedência e conseguir alugar, conseguir comprar uma passagem, conseguir se organizar, se programar, fazer as festas de despedidas dos amigos e da família, tudo com calma e com tranquilidade, né? Com certeza. Não, essa informação é bem legal. Eu achava que tinha que ser os 6 meses, mas que bom. Agora, pra gente vai ajudar muito aqui. Vai ajudar muito, porque, ao que você falou, antigamente a gente fechava um intake com mais ou menos 4 meses de antecedência. Hoje vocês estão fechando com 8 meses de antecedência. Exato. Né? Se a gente mantivesse a regra de aplicar o visto, as coisas não iam bater. Aí o que ia acontecer? Ia ter que ficar pedindo deferral, porque o estudante não tem o visto aprovado a tempo, e aí complica o estudante, complica o college, que está programado para receber
um número certo de estudantes e as pessoas não vêm, aí faz deferou para o próximo semestre, etc. É muita É uma coisa que tem bola de envolvido. neve. Foi o que É, aconteceu, né? Fica uma bola de neve, né? Enfim. aconteceu muito na pandemia. Você trouxe um dado que eu acho muito legal, que você falou assim, antes da pandemia a gente trabalhava nisso. O que isso quer dizer para o nosso público? Quer dizer que a Natália tem muita experiência e já trabalha no Douglas há um bom tempo. Mostra o quê? Credibilidade, mostra segurança, mostra que o college é estruturado, sabe o que faz, sabe o que quer, onde quer chegar, né, Natália? Sim, vou fazer aí 4 anos que eu estou trabalhando só, né, com Douglas College, já estou na indústria, vai fazer 10 anos. Ótimo. E é uma delícia, né? E aí eu finalmente agora fui para o campus, vamos falar um pouquinho do campus? Isso, mano. Eu comecei a trabalhar no final de 2019 com Douglas College, então em março veio a pandemia. Sim. Então, embora eu já conhecesse Vancouver, eu ainda não conhecia o college em si, só pelo nosso tour, que é maravilhoso, vou falar dele. Aliás, eu vou dar essa dica para quem está assistindo. A gente tem o tour virtual 3D, dá para ver o campus, tem uma versão em português também, os Legal. 2 campos. Dá para ver, então, onde fica a academia, como que é a biblioteca. Tem Tim Hortons em cada campus, que é o Starbucks, né, do Canadá, enfim. Então tem, tipo, dá para ver todas essas partezinhas do campus, né, daqui, assim. Então eu naveguei muito aí por esse tour, fiz a tradução, então já era expert em Douglas College, mas agora eu fui recentemente visitar o campus, né, então eu consigo também explicar melhor onde ele fica. Então a gente tem um mapinha aqui na apresentação. Bacana. O pessoal deve estar vendo. Para quem já conhece Vancouver, né? Então a gente está aí cerca de 25 minutos de downtown, mas para quem não conhece, tem um desenho. Então a estação, vamos colocar assim, principal, né? Eu acho que de downtown é o Waterfront Station, que é essa que está no cantinho esquerdo da tela em cima. E aí, pegando a Expo Line, que é uma linha do SkyTrain, que é como se fosse o metrô, né, da cidade, 25 a 30 minutos já está em New Westminster, é uma linha só. E aí é super pertinho do campus, desceu do SkyTrain, vai andar nem 5 minutos, embora seja uma subidinha. Aí já faz o cardio, já chega treinado. Já chega top. É. Agora explica uma coisa, para quem não conhece, para quem não está familiarizado, New Westminster não é Vancouver, é uma cidade do lado de Vancouver. E Coquitlam, a mesma coisa. É uma outra cidade. Então eles têm... Vancouver, na verdade, é pequeno. Piquititico. E aí eles chamam de Metro Vancouver, ou seja, a região metropolitana de Vancouver, englobando todas essas cidadezinhas. Mas eles chamam de cidades porque tem um prefeito lá, tem uma corte, né? Então tem a estrutura de uma pequena cidade, mas em termos de distância é um bairro. É um bairro, né? Sim. Se você pegar as grandes cidades aqui de São Paulo, você está falando de 25. Aqui eu moro no centro de São Paulo, em 25 minutos eu não chego praticamente em nenhum lugar, né? Eu chego na metade. Padaria. Eu vou na metade de algum lugar. Os brasileiros que moram naqueles super condomínios hoje em dia, né? Eles não chegam nem na guarita em 25 minutos. Porque é tanta porta, tanta segurança. Mas é verdade. É muito rápido esses transportes pelo SkyTrain, né? É bem tranquilo também, assim, passa toda hora. E a gente tem esse segundo campus em Coquitlam. Aí Coquitlam vai dar uns 40, 45 minutos de downtown e 29 minutos entre New West e Coquitlam, tá? Ok. Mas a maioria dos programas que a gente oferece para os alunos internacionais, eles vão ser em New Westminster. Então, eu normalmente falo para focar em New West. Os 2 campos, assim, estão numa região muito bonita. New West tem é um rio, na verdade, né? Então, assim, você desce do metrô, se você vai para o lado esquerdo, é o rio. New Westminster, eu acho que foi a primeira capital, né? E aí, porque justamente chegavam os navios por esse rio, enfim, então tem toda aí uma história. E Coquitlam também tem um lago super bonito perto do campus, então assim, tem bastante verde, natureza, enfim, tudo aquilo que a gente espera de Vancouver, né? Exato, exato. Então tem muita atividade ao ar livre, né, que a gente fala, então no mesmo dia, se a pessoa quiser, num sábado, vou até a montanha de esqui, na Cypress Mountain, que seja, e aí no fim da tarde ir para a praia, dá, né? Então é muito interessante, assim, que você tem um pouquinho de tudo. Eu fui agora, acho que foi o primeiro dia que fez sol oficial, né? Que começou a primavera, a praia estava lotada, mas era assim,
parecia 25 de março, para quem mora em São Paulo. Eu Bizarro. costumo dizer que no feriado do Victoria Day, que foi o que acabou de acontecer, que oficialmente começa a season, né? Uhum. É um outro Canadá, que começa agora em maio e que vai até setembro. Esse Canadá de primavera, verão, é um Canadá maravilhoso, com calor, com praia, com os lagos, para quem está em regiões que não tem a praia, mas eles fazem dos lagos praias e uma Praia. estrutura muito bacana. É maravilhoso, é lindíssimo. E Vancouver, ele é abençoado na questão da natureza, assim, tem um skyline muito bacana. Você vê muito, ó, você trouxe essas duas fotos para dar bem uma visão geral do que você acabou de falar, né? Montanha e praia, né? Eu acho bem interessante porque isso aconteceu comigo, né? Eu fui na Cypress Mountain e aí no final do dia eu tava na praia e como já tá derretendo, né? Então a montanha já tava fechada, né? Ninguém podia esquiar mais, mas tava sol e aí tava neve, assim. Eu tenho fotos incríveis lá. E aí à noite, né, que tá escurecendo mais tarde, então a gente foi pra praia com uma colega e o pessoal de biquíni jogando vôlei na praia. Eu falei, gente, é muito chocante no bom sentido, né? Os extremos, assim, é muito bonito. A galera aproveita muito o outdoor quando chega a primavera, verão aqui no Canadá. Eles valorizam. Costumo dizer para os brasileiros que não sabem o quão frio é o Canadá, nunca tiveram essa experiência de viajar para fora, que a gente não valoriza o sol que a gente tem no Brasil, até a gente sair do Brasil e sentir falta dele. Porque tem um clima bonito, sol, maior parte do dia, de todos os dias do ano inteiro. E quando chega no Canadá, que você tem um inverno extremamente frio e rigoroso, com pouca luz solar, né, no auge do inverno ali entre dezembro e março, a gente começa a valorizar muito o sol. E aí quando tem um dia ensolarado, é uma festa. É o dia inteiro na rua, aproveitando, andando de bicicleta, caminhando nos parques, tomando sorvete, de alguma forma aproveitando o calor e o clima. Isso é muito bacana. Com O que mais você trouxe para nós? Eu só queria comentar, a gente falou do clima, né, e falar também que no inverno não é tão rigoroso quanto se a gente comparar com Ontário, por exemplo, né? Então aqui tem até um dado, a média de temperatura no inverno é 8 graus. É claro que às vezes fica menos, né? Você pode falar melhor do que eu. Quando neve é um acontecimento, né? Às vezes não tem aula, né? Então é diferente de Toronto, que tem cidades, Montreal, cidade subterrânea, não sei o quê, todo mundo chop, né? Tá nevando, vamos viver. Vancouver, nossa, nevou, o pessoal trabalha de casa, não tem aula, cuidado. Então, porque realmente é diferente nessa relação também, justamente porque não é tão rigoroso. Então, para quem tem medo, tipo, ai, meu Deus, o Canadá, a temperatura, eu acho que sempre escolher pro lado de cá, né, BC, acaba sendo mais tranquilo, né, com relação a isso. Vai ser muito menos frio, né? Se a gente comparar as médias, vai ser muito menos frio do que qualquer outra província do Canadá. Sim, com certeza. Está protegida ali geograficamente pelas montanhas rochosas, que faz com que o clima não seja tão severo no inverno, não faça tanto frio, não neve tanto, pelo menos ali na Metro Vancouver. Sabe que tem as regiões montanhosas, onde tem e tem muitas estações de esqui, etc. Mas é um clima bem agradável para aquela pessoa que tem pavor de frio. Vancouver vai ser a melhor opção. Com certeza. Maravilha. Vamos falar de cursos, então. Já que a gente está falando de um college, você começou falando um pouco da diferença do college para a universidade. Se você quiser falar mais, né, do Douglas nesse sentido, né, por que os cursos têm 1, 2 anos, qual é o foco do aprendizado, diferentemente das universidades, que vai focar muito mais no acadêmico. Se você quiser explicar um pouco mais sobre isso e falar dos seus principais cursos. Beleza. Então, como eu já tinha adiantado, né, basicamente a diferença entre universidade e college é essa questão de serem matérias mais acadêmicas ou aplicadas, né? Então, normalmente vai para a universidade um canadense, né? Ele vai para a universidade quando ele quer uma carreira mais acadêmica, ou quando ele faz questão, a família faz questão de que ele tenha um bacharelado. Mas dependendo do que o aluno vai estudar, muitas vezes não faz sentido. Então, vou dar um exemplo, marketing. Não faz sentido você ir fazer 4 anos de bacharelado de marketing
se os colleges oferecem diplomas, enfim, programas mais curtos que são mais aplicados na área de marketing, porque é uma área que você precisa de experiência, precisa saber mexer nas ferramentas, no Photoshop, no Illustrator, né, saber entender de AdWords. Então, esse tipo de conhecimento, né, que o college oferece. Então, os professores, né, eles chamam de instrutores, eles são pessoas que trabalham normalmente e também dão aula, né? Então, eles sempre vêm com um conhecimento muito prático do que está usando nesse momento, do que está sendo feito, sabe? Então, eu acho que esse é um grande diferencial para você entender melhor, né? Para a gente entender melhor como é que funciona um college ou qual que é essa diferença, tá? Então, a gente vai oferecer desde certificados de 1 ano, né? Normalmente, o certificado eu recomendo para aquele aluno que ele ainda não sabe, sabe? Tá. Assim, tô pensando se eu vou para o Canadá, eu não sei se eu quero imigrar, se eu quero mudar, eu não conheço, vou lá para ver. Aí ele vai fazer 1 ano de certificado, né? Agora, para os alunos que já estão mais focados, já mais interessados em depois ficar para trabalhar e eventualmente fazer o processo de imigração, que é o foco do pessoal que deve estar assistindo aqui a gente. Exato. Na Evisa, recomendo sempre diplomas e pós-graduações, que pós-graduação a gente vai falar depois, em especial. Legal. Mas no Douglas a gente também tem opções mais acadêmicas, tá? Então, é legal citar, porque são cursos mais acadêmicos, porém com matérias aplicadas, o que torna tudo mais divertido, mais interessante, né? Sim. E que eu normalmente recomendo para os alunos que são mais jovens, né? Então, acabou de tá saindo do ensino médio, quer estudar fora. Então, ele pode fazer um bachelor de 4 anos, né? Que é o bacharelado. A gente tem alguns programas de 4 anos, que é psicologia, criminologia, administração, que daí tem diferentes especializações ou concentrações, que pode ser marketing, supply chain, cursos humanos, accounting. Tem muita opção dentro do bachelor de administração, que é um pouco como a gente vê nos filmes, que tem a major, minor, né? Eles vão pegando aí matérias diferentes. E a gente tem também as associate degrees, ou programas de transferência universitária, né? E aí a gente tem também um monte de área diferente. Tem associate degree tanto de ciências quanto de artes. Artes seria humanas. Humanas, sim. Não é artes, embora tenha alguns cursos artísticos, mas seria mais voltado para humanas. E qual que é a ideia? É que os alunos estudem as matérias que são mais gerais, de humanas ou de ciências, né? Então, por exemplo, eu, né, lá quando eu saí da escola, eu entrei em 4 cursos diferentes de faculdade. Eu entrava, não gostei. Entrei em outro, não gostei. Mas todos eram de humanas. Então, se eu tivesse um Associate of Arts aqui no Brasil, teria resolvido a minha vida. Sim. Porque todos esses 4 que eu entrei foi publicidade, teatro, depois eu me formei em Direito. Tem um que eu nem lembro o que foi, mas foram 4. Todos eles tinham antropologia, só que daí era antropologia do direito, antropologia da publicidade, filosofia, tudo que termina com IA. Então, Sociologia, entendeu? Então, qual que é a ideia? No Associate Degree, o aluno faz todas as IAs, né? Ele faz todas essas matérias que elas são importantes e elas são em comum de todos os programas de humanidades, e de ciências vai ter lá as matérias, eu sou de humanas, eu não sei exatamente assim, sempre as matérias, mas são matérias mais de biológicas ou de matemática, fundamentais. O aluno estuda dentro do college e depois ele pode transferir para uma das universidades da província, né? E terminar os 2 últimos anos do bacharelado. Então, veja que são carreiras mais acadêmicas, né? Então, a pessoa que eventualmente quer ser jornalista, quer ir para a área mais, sei lá, do direito, essa parte de ciências, né? E aí elas terminam na universidade, mas elas podem começar num college. Por quê? Primeira vantagem, o college é menor. Então, a gente tem aí uma média, acho que eu falei no começo, né? 35 alunos em sala de aula. Tá. Numa universidade, na UBC, que é como se fosse a USP, né, de British Columbia, a maior, vai ter classe, assim, que tem 800 alunos, 300 alunos. Então, o aluno, ele mal vê o professor, ele vê o professor lá no palco. Que nem nos filmes, né? Aquele auditório que parece uma arquibancada de um ginásio ou de um campo. Exatamente. E aí, exatamente depois, assim. Quando eles têm dúvidas, os professores têm assistentes, que são alunos já no último ano, que ajudam o professor. Então, falar com o professor, nossa, tipo assim, é uma raridade.
E aí, nos colleges, de maneira geral, já não, né? Porque são 35 alunos. Você fala com o professor todo dia, você tira todas as dúvidas direto com ele. Tem professores que fazem sessão individual para os alunos que têm dificuldade dentro do campus. Então, é um contato mais direto. E aí, eu acho que a adaptação, né, para um aluno internacional, ela é mais tranquila, né? Então, você tem mais contato com aquelas pessoas todos os dias para fazer amizade, né? Porque a gente fala muito estudo e trabalho, mas tem que pensar que é uma vida nova inteira que tem que ser construída, né? Então, esses contatos são muito importantes, mas é claro que o segundo benefício, né, das transferências universitárias é financeiro. Sim. Então, as universidades, elas custam de 2 a 3 vezes mais que um college, né? E o custo para o aluno internacional é de 2 a 3 vezes maior do que para um aluno canadense. Sim. Então, a gente está falando aí, tipo, de um ano na UBC, dependendo do curso, né, que o aluno vai fazer, mas pode chegar a 50, 60 mil dólares o ano, né? Sim. Então, em 4 anos, a gente tem uns cálculos de que o aluno vai economizar pelo menos 30 mil dólares canadenses se ele estudar 2 anos com a gente, 2 anos na universidade. O aluno pode fazer 1 ano com a gente e transferir, fazer mais 3, né? Então, a gente tem um departamento acadêmico, né, que são os advisors acadêmicos, que vão ajudar os alunos nesse processo. Então, quais são as matérias certinhas que eles têm que estudar para que seja tudo transferível, o prazo para fazer, os documentos. Então, a gente também tem essa base de apoio aí para os alunos. Se você me permite, eu acrescentaria um fator que é também extremamente importante. Você falou do financeiro, que eu acho que é fundamental. Fazer um bachelor de administração, como você citou, com 4 anos no Douglas, pagando o valor da tuition do Douglas, e você pensar na UBC, você vai economizar muito mais dinheiro. Com certeza. Tem a vantagem do Applied, que é o ensino com hands-on, e o professor de college normalmente é um profissional do mercado, não é um professor, como o de universidade. Por isso que a gente chama de instrutor também. Porque Exato. Às vezes eles não têm o mestrado, né? Assim, exato. Eles são... Mas não são esses professores dinossauros, né? Essa é a grande diferença, né, do professor para o teacher, né? Exato. Para universidade, eles são os professors, e ele é do mercado. Então, você vai ter aula de marketing, o professor de marketing, provavelmente ele é um diretor de marketing de alguma empresa, um gerente de marketing de alguma empresa, e assim por diante. Então, você tem um hands-on, uma experiência muito bacana. Mas tem um ponto que eu também acho importante e vou acrescentar. Por favor. Falando da UBC, falando da Simon Fraser, falando da UVic, Universidade de Vitória, que são, acho que, as melhores universidades da British Columbia, elas têm umas notas de corte muito altas. É verdade. Para um estudante que vem do Brasil, que está, né, vivendo um sistema de ensino totalmente diferente do canadense, onde tem vestibular, onde tem Enem e etc., e o sistema canadense que é a vida estudantil do high school, do aluno que é levado em consideração, é o extra classe, o que ele fez para a comunidade, tudo isso leva em consideração, mas a nota de corte é muito alta. E aí os programas de 1, 2 anos também são uma porta de entrada mais simples e mais fáceis para o estudante depois concluir um bacharelado na UBC, se ele tiver esse projeto, esse propósito. Ele não entraria de cara, mas pode ir através do Douglas College, fazer um Associate of Arts ou um Associate of Science, depois entrar no 2º ano, como você mesmo falou, no 3º ano, de um programa de bacharelado numa universidade top do Canadá, né? Sim, e um processo bem smooth, eu não sei se é a palavra portuguesa, mas né, um processo bem tranquilo, smooth, assim. Sim, suave, tranquilo. Suave, E claro que os alunos têm que ter um GPA mínimo, né, para poder fazer a transferência, mas não é nada de outro mundo, né? Então, como você falou, realmente ela é mais garantida, né, essa transferência. É um processo mais fácil, que vai exigir menos do aplicante, né? Com certeza. E eles têm ajuda, né, dos academic advisors, que praticamente só falta mastigar e dar na boquinha, assim, eles ajudam bastante os alunos. Uma coisa que só vou mencionar, a gente está falando das universidades de BC, né, então as províncias têm um sistema integrado, né, entre os colleges e as universidades, por isso que a gente fala que essa transferência ela é garantida, dos 60 créditos ou das 20 matérias que o aluno estuda nos 2 anos. Ok. Mas se o aluno quiser, eventualmente, eu quero transferir para McGill, em Montreal.
Ele pode, só que aí é um processo de transferência tradicional. Ele vai mandar todos os documentos para a McGill, eles vão analisar e vão falar o que vai ser transferível ou não. Também é possível, tá? Sim, perfeito. E aí, só para a gente completar, eu queria falar das datas de início. A data de início principal que a gente tem é setembro, para todos os programas que são oferecidos para os alunos internacionais. E alguns programas, né, vão ter entrada também em janeiro e em maio, tá? Eu já adiantei para vocês, a gente sempre abre 11 meses antes, né, as aplicações, e a gente tem um deadline oficial para fechar, mas não confie nele, ele está pelo site, não confia. A gente está fechando muito antes, então... Muito antes, né? Está enchendo muito. Para aplicar, assim, de 8 a 11 meses antes, com a gente é o ideal. E é isso, tá? Aí vai ter, claro, alguns programas que às vezes não é oferecido em todos os intakes, tá? Mas aí o Edu... Você tem um número de cabeça? Tipo, 100% é em setembro, 80% em janeiro, 60% em maio? Alguma coisa assim? Não tenho para te falar. Mas, assim, a grande... Todos têm setembro, né? É que eu sou ruim de matemática, mas eu poderia dizer que uns 70 tem em janeiro, e aí uns 50 em maio. Vou chutar, tá? Tá seguindo a regra, então. Tá seguindo a minha regra, é o que eu falo para os estudantes. 100% então, em setembro, sentido, 70, né? 80 em janeiro, 50, 60 em maio. Estamos na regra. É legal, já que a gente está aqui mesmo falando sobre isso. Maio, normalmente, é o semestre do verão, né? Como você já tinha falado, inclusive. Então, maio começa o verão, ou a gente chama de summer, o intake. E aí, no Douglas College, a gente divide o ano nesses 3 termos, ou 3 quadrimestres, porque cada termo tem 4 meses. E todos têm aulas, né? Então, a maioria, para quem assistiu aí os talks, né, com o Ontário, normalmente eles têm 2 termos de estudo e um break no verão, e o verão, né? Você antecipou minhas perguntas, hein? Eu ia falar para você fazer essa comparação com o Ontário, porque a gente está falando das 2 províncias mais populosas, com mais opções de colleges e universidades, mas tem uma questão que chama muito essa diferença de créditos e intakes entre de Ontário e BC. Conta como que é no Douglas College a questão então, dos intakes, como você estava falando, mas também vou incluir uma pergunta. Não fala só dos intakes, fala dos créditos. Tá bom. Eu tenho um desenho depois que eu mando para vocês. Mas é assim, então. Então são 3, vamos falar 3 quadrimestres, porque lá eles chamam de semestre, mas como tem 4 meses, para o pessoal que está começando a entender, eu vou falar quadrimestre, tá? Então são 3 quadrimestres por ano, né? Então vamos supor que o aluno vai começar em janeiro, porque aqui para o Brasil é mais fácil entender que começa em janeiro, tá? Então o aluno vai estudar de janeiro até abril, depois de maio até agosto, depois de setembro até dezembro, certo? No Douglas, todos os meses, então, vai ter aula, tá? E aí, o nosso ano acadêmico são 10 matérias, tá? Que é o equivalente a 30 créditos. Perfeito. Essa nomenclatura de número de créditos por matéria, ela varia de college para college. Então, assim, né? Então, vamos falar matéria. São 10 matérias por ano em qualquer programa, tá? Então, os nossos programas, eles são formatados para os alunos internacionais sempre da mesma maneira. É tanto que o valor é o mesmo para todos. É o mesmo para qualquer curso. Já fácil, reparei. né? Sim. Então, são as 10 matérias. São as 10 matérias que a gente vai dividir por 3 no ano, tá? Então, normalmente, o que a gente faz? No primeiro termo do aluno, no primeiro quadrimestre, a gente vai colocar 4 matérias. Né? Porque ele está começando, ele não vai, normalmente ele não começa já, opa, estou trabalhando, né? Ele está ainda se adaptando, então a gente tenta pôr mais matéria no primeiro. Então, são 4 matérias no primeiro quadrimestre, depois 3 matérias no segundo e 3 matérias no terceiro, totalizando 10, certo? Aí, entre cada termo, tem eventualmente 2 a 3 semanas de break, né? De férias, que aí o aluno pode até trabalhar full time, né? Porque ele é um break programado, ele pode relaxar, ele pode tem um break que é o Christmas, né? No final do ano ele pode vir para o Brasil, viajar, fazer o que ele quiser, tá? Mas em regra não tem férias no Douglas, eu falo que é college de nerd, tá? Agora, se o aluno ele estiver fazendo um programa de 2 anos ou 1+1, que a gente vai falar no próximo slide, se ele quiser fazer um break no verão, ele pode, tá? Então vamos supor que esse aluno
Ele está fazendo um diploma de marketing de 2 anos, começou em janeiro, lembra? Ok. Aí ele estudou janeiro, maio, setembro, janeiro, aí o próximo maio ele fala, vou fazer um break, seja para fazer um co-op, que a gente vai falar depois, seja para trabalhar full time, não sei, no Tim Hortons, seja para viajar, fazer um mochilão pelo Canadá, seja para voltar para o Brasil, ele faz o que ele quiser, tá? Ele pode. Mas o que é importante, qual é a regrinha no Douglas? Tem que ser um programa de 2 anos de duração, e o summer, né? O summer que ele vai pegar de férias, né? De break, não pode ser nem o primeiro, nem o último termo dele. Então ele não pode começar em maio, opa, comecei de férias, não dá. Tá. E nem ser o último, tá? Então, no meio aí do programa, ele pode. Tá. Mas, aquelas 3 matérias que ele teria que estudar, ele vai ter que dar um jeito de estudar, né? Então, mesmo que o aluno faça co-op, os créditos de co-op não contam para graduação. No Douglas é opcional. Então, essas 3 matérias, que são matérias mesmo acadêmicas, ele tem que estudar. Então, mas você diz que ele tem que estudar no próximo semestre. Então, aí o que eu recomendo para os nossos alunos, quem já está assistindo a gente, vamos supor que ele vai começar em janeiro. Ele já sabe que ele quer fazer um break em maio. O que ele vai fazer? Primeira semana de aula, ou segunda, né, depois que se situou, já marca uma reunião com o academic advisor dele e fala, quero fazer um break no summer, ou quero tirar férias no verão. E aí, eles já vão se programar. Então, essas 3 matérias, vamos fazer o seguinte, no próximo termo, você então estuda 4, no outro você estuda 4, faz o break, depois você volta 4. Entendi. Entendeu? Já encaixa essas matérias um pouquinho antes e um pouquinho depois. Tá? Então agora eu vou complicar, então. Tá. Se o estudante começa em janeiro, estudou de janeiro a abril e quer pegar já o primeiro summer, ele vai poder? Então, ele vai ter que conversar com o advisor, porque vai entrar o que eu ia falar em seguida. Às vezes, a matéria que ele vai ter que estudar depois em setembro, no terceiro termo dele, vamos supor que chama Marketing Estratégico 2. Ou seja, ele precisa ter feito Marketing Estratégico 1, que não é oferecido naquele intake. Naquele outro intake. Tem umas regrinhas chatinhas, que daí é por isso que eu sempre falo, conversa com o advisor. Porque no Douglas, cada aluno, cada advisor, ele acompanha aquele grupo de alunos do começo até o final. Então, eu comecei a estudar no Douglas. O advisor é o John. Vai ser o John do começo ao final. Então, qualquer dúvida que eu tenha, eu vou sempre falar com o John. Entendeu? Entendi. Então, eles conseguem fazer esse acompanhamento aí do aluno e já montar essa estratégia, se ele quer fazer um break, se ele quer fazer um co-op. Porque se ele simplesmente, vamos supor que ele falou, nem pensou nisso. Chegou no verão e falou, putz, não, eu preciso de férias, estou muito cansado, o Douglas é puxado, não quero estudar. Ele não precisa estudar. Só que ele vai ter que estudar essas matérias depois. Então, muitas vezes, o aluno, ao invés de se formar em 2 anos, ele vai se formar em 2 anos e 4 meses. Tá? Entendi, sim. Aí, nesse caso, ele vai ter que estender também o visto Provavelmente dele. Estender o visto. Mas aí, agora, outra pergunta, eu vou complicar mais. Tá. A gente está falando muito de summer break. Você falou summer break. Pela regra do visto, pela regra da imigração canadense, o estudante ele só pode ter um break quando ele estuda 2 consecutivos. Então, se ele está começando em janeiro, ele não poderia ter o break em maio, porque ele só fez um semestre. É no outro. Seria o outro summer. Beleza. Mas ele poderia ter um fall break, porque ele estudou 2 semestres consecutivos. O Douglas permite fall ou winter break? Eu acredito que assim, em geral, sim. O aluno estudou, não pagou. Mas ele não vai poder trabalhar full time, então dependendo do porquê, não faz sentido. E ele tem que ver essa questão das matérias que não sejam... Porque às vezes o que acontece? Tem determinado professor, determinada matéria que é só no fall. Só vai oferecer é muito comum isso, Então, se o aluno não fizer, em janeiro ele não consegue se matricular em créditos suficientes para manter o status de full time. Entendeu? Ele não consegue, às vezes, nem se formar porque ele não fez determinada matéria. Então, por isso que eu acho que esse trabalho com o advisor ficou batendo essa tecla, porque eles são especialistas nisso, né? Eles vão bater lá e vão montar a grade bonitinha junto com o aluno e ver o que é possível ou não, né? Tipo, eu não quero setembro porque, sei lá, eu quero voltar para o Brasil, eu tenho um casamento.
da minha tia. Eu pergunto isso, né, para você, para a gente conversar e trazer para quem está nos vendo, nos ouvindo, a realidade. Eu tenho muita pergunta desse tipo, né? Aí se eu engravidar no meio do curso, e se acontecer isso, se acontecer aquilo? O ideal é que você faça, né? Isso agora falando para quem está nos vendo, o ideal é que você faça o programa original como o college desenhou. Você vai poder, por alguma exceção, colocar um break aqui, outro ali, se você engravidar, se você ficar doente, se você tiver que voltar para o Brasil por algum problema, e etc. O college vai fazer de tudo para te encaixar, para fazer dar certo. Mas o ideal é que você faça o programa conforme o college desenhou ele, certo? Para que evite exceções, para que evite ter que pedir para alguém, né, tomar uma atitude por você, abrir uma exceção para você, mover alguma coisa por você. O ideal é fazer o programa desenhado originalmente. Começou em setembro, vai ter o break no summer, que é muito comum, você antecipa as matérias nos 2 primeiros, depois para tirar o summer break tranquilo. Mas começou em janeiro, começou em maio, também já tem essa ciência que você vai estudar consecutivamente os semestres, vai ser um pouco mais suave, porque vai ser menos matérias, mas você vai estudar mais tempo, né? Sim, é verdade. Que é uma grande diferença para Ontário. É muito comum aqui que quando a pessoa começa em setembro, o break do summer é quase que geral e obrigatório, e quando ela começa em janeiro ou em maio, não tem como tirar outro break que não ser... Ele tem que emendar o college automaticamente os 4 semestres consecutivos e ponto final. Porque ainda tem algumas... tem as matérias iniciais não são oferecidas depois, né? Exato, e às vezes é uma matéria que se você não passa, você não faz a segunda. Né? Que nem você falou, Marketing 2. Se não passou na 1, fez e passou, foi aprovado, não faz a 2. Então, tem isso legal, bacana, muito bom. Natália, vamos falar dos principais cursos, então, que o Douglas tem para oferecer para os estudantes internacionais. O que você tem para nós? Boa. Bom, são mais de 100 programas, como a gente tinha falado, e a gente divide em 6 departamentos, tá? Legal. Então, a gente tem cursos... eu vou falar mais genérico, aí depois a gente vai falando de alguns específicos, mas dentro da faculdade de Commerce and Business, a gente tem aí, desde, claro, business mais geral, mas a gente vai ter marketing, supply chain, project management, enfim, a gente tem uma série aí de programas. A gente tem ciências e tecnologia, então computing science, sports science, enfim, outros programas. Language e performing arts, a gente vai ter teatro, a gente tem música, music technology, tem um curso que eu acho muito legal, que é produção de teatro, então a parte de cenografia, figurino. A gente tem também escrita criativa, enfim, vai entrar esses programas de comunicação também. A humanidade, ciências sociais, a gente tem psicologia, criminologia, tem legal studies, entre outros programas. Community Studies, vai entrar o Early Child Education, que a gente falou, que é para quem quer ser professor de crianças, né? Pré-escola, idade. Pré-escola, obrigada. Therapeutic Recreation, que é recreação terapêutica, mas aí não trabalha só com crianças, né? Trabalha com pessoas, enfim, que têm alguma disability. Disabilities, no modo geral, né? Ou até com a própria comunidade, quase que um assistente social. Não é o social worker. A gente tem esse programa que, infelizmente, não é aberto para aluno internacional, mas esse Therapeutic Recreation consegue ir nessas áreas também. E de ciências da área de saúde, vamos colocar assim, a gente tem o PBD, que é uma pós-graduação de Health Information Management. Então, é para trabalhar na parte de administração e ciência de dados de hospitais e clínicas. Então, a pessoa tem que ter um background já de saúde, mas ela não vai ser uma médica, né? Isso é importante pontuar. E a gente tem alguns diplomas interessantes também, que é um técnico de oftalmo e o de otorrino. São 2 programas também, não são muito populares no Brasil, porque não é algo que existe aqui, então é mais complicadinho, mas são bem interessantes e pagam muito bem lá no Canadá. Sim, sim. Não é. Aqui tem muita coisa técnica, né? Que no Brasil precisa ser bacharelado, né? Que nem o oftalmo precisa ser médico, né? O otorrino precisa ser médico, etc. E aqui não necessariamente. Existe o médico, claro que existe, mas aqui você pode fazer um programa de college e ser o assistant, ser um técnico e trabalhar numa clínica de olhos, numa clínica com óculos,
lentes de contato, etc. É muito comum aqui empresas de aparelhos auditivos e a pessoa faz um curso em college também de hearing para trabalhar com isso. A gente tem Coquitlam Vision Center, então é como se fosse uma loja de ótica. Os alunos, a comunidade vai lá, compra óculos, compra lente, manda fazer, né? E aí os próprios alunos que fazem dentro do laboratório, fica lá em Coquitlam, tanto de hearing quanto de optician, né? Que fala. Muito legal, muito bacana. Aí eu queria falar um pouquinho também das pós-graduações, né? Então eu trouxe separado para a gente falar só disso, porque eu acho que é realmente, assim, o tipo de programa mais procurado dos alunos brasileiros, né? Sim. De maneira geral. E aí o que é legal falar é que, assim, a gente tem, claro, pós-graduações de diversas áreas, só que a gente tem pós-graduações de 2 anos, isso é muito legal, e de 1 ano a gente tem uma quantidade maior, e elas são combináveis entre si. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, dependendo da instituição, o aluno ele já tem uma experiência, então ele já fez administração, ele já trabalha 10 anos no mercado, só ele quer migrar para o Canadá e ele tem que fazer um diploma. E no Douglas a gente consegue manobrar isso, que até para a parte de visto é muito legal, né? Então, falo do diploma porque tem 2 anos de duração, né? Então a gente vai ter pós-graduação de 2 anos, né? Contabilidade, recursos humanos, o supply chain, que é logística, que, enfim, tem muita demanda de trabalho lá em Vancouver, né? Tem o maior porto lá do Canadá, enfim. A parte de TI também, digital marketing, enfim, esses programas que estão aí na tela para vocês, eles já são de 2 anos, e é muito legal também, porque para esses programas a gente consegue colocar pessoas que são de outra área. Então, vamos supor, eu aqui no Brasil sou formada em Direito. Se eu quiser ir para o Canadá, estudar e trabalhar com tecnologia, eu faço a pós-graduação de sistemas de informação. O primeiro ano, ele tem umas matérias que são mais básicas, introdutórias, assim, exatamente. Então, eu consigo aprender como se fosse num diploma, mas é uma pós-graduação. Então, tanto para o visto quanto para o meu currículo, é excelente, né? Não tem nenhum problema, claro, de você fazer um outro diploma. Então, se a pessoa... Eu fiz direito, eu quero fazer música, vou fazer o diploma de música, beleza. Mas a pós-graduação, ela dá, né, um incremento. Aí é a estratégia que a gente adota em consulta, junto com o nosso consultor de imigração, a educação e visto. Qual que é o perfil da pessoa, a idade dela, quantos anos de experiência, né, a questão financeira, para ela falar que vai fazer um diploma ou que ela vai fazer uma pós-graduação. Exatamente. Isso pode mudar muito na estratégia do visto e a equipe da Evisa está aqui preparadíssima para isso. Mas é bom saber que vocês aceitam fora do mercado, vamos dizer assim, né? A pessoa que não tem uma experiência prévia, né? Todas essas de 2 anos, exceto a Health Information Management, que eu citei antes, né? Que aí precisa ter o background de saúde, mas todas as outras não é necessário um background na área, não precisa mandar currículo, nada disso. Né? O aluno tem que ter um bacharelado, não pode ser um tecnólogo. Se a pessoa tiver um tecnólogo e já tem uma pós-graduação aqui no Brasil, no exterior, aí a gente consegue aceitar para pós-graduação, mas não tem essa necessidade. Então, eu acho que é bem interessante, assim, para quem quer mudar de carreira, entrar nesses de 2 anos. E aí a gente tem uma série de pós-graduações de 1 ano, e elas são combináveis entre si. É o nosso combinadinho, né? O Bundle Offer. Agora, alguns colleges já copiaram a gente, né? Então tem vários nomes diferentes. Dual Program, Dual Offer, Bundle Program, Combo. Tudo isso que o Douglas já faz há anos. A gente dá algumas sugestões de combinações. Eu acho que a Evisa já está careca de fazer isso, já tem as combinações que sabem que dão certo. Mas, em regra, poderia ser qualquer combinação, né? Então, eu quero combinar marketing com business law. Pode, mas tem que ver se isso vai fazer sentido para a sua carreira, né? E para o visto, que aí a Evisa vai falar, opa, não vai não. Marketing, business law, e você fez fisioterapia no Brasil, não vai dar, entendeu? Não vai dar certo, com certeza. Então, livre a combinação, mas não muito, né? Vamos... Até a página 12, né? Até a página 12. Você falou dos programas de 2 anos, exigem bacharelado. Isso. Os de 1 ano também exigem bacharelado? Também. Não, a pessoa que fez um tecnólogo de 2 ou de 3 anos, se não tiver experiência de currículo, vocês não vão aceitar, é isso?
Não, por enquanto não. Até tem aí como falar? Até tem aí nossa, fugiu a palavra. Uma discussão? Isso, obrigada. Tá. Até tem aí uma discussão no departamento de pessoas com experiência eventualmente serem aceitas, mas isso não foi posto em prática ainda. Eu não sei te falar quando que vai ser. Então, no momento, o aluno tem que apresentar um bacharelado de no mínimo 3 anos, tá? Tem que ser lá, tem que estar escrito bachelors, enfim, ou licenciatura, né? Uhum. E aí, se o aluno tiver um tecnólogo, mas eventualmente já fez alguma pós, já fez um MBA, aí a gente consegue aceitar, tá? Aí, nesses casos, a gente recomenda que os alunos enviem o documento, né? Vocês mandam pra gente antes de aplicar, porque a gente gosta de dar esse ok antes. É muito comum a gente receber, ao contrário, a gente receber um aluno que fala, eu vou fazer um diploma. Aí a gente olha o documento e fala, não, mas a gente tem a pós disso, vai fazer a pós, né? Então, não dá Evisa, né? A Evisa já sabe o que faz. Mas às vezes a gente recebe aluno, enfim, perdido, sabe? E aí a gente fala, não, o seu perfil é de pós. E às vezes é o contrário, a gente recebe a documentação para pós e aí não dá, tem que ir para diploma, tá? Perfeito, show. É bom saber. Porque em alguns casos, é raro no Brasil, acho que é mais comum na área de tecnologia, que as pessoas fazem tecnólogos, né, e começam a trabalhar com TI. E aí, FATEC também, né? Faculdades tecnológicas são tão comuns hoje também no Brasil, estudam 2, 3 anos e vão para o mercado de trabalho. Mas aí, nesse caso, se ela tiver um tecnólogo de 2, 3 anos, um baita de um currículo, mas não tiver nenhuma pós, vocês não vão conseguir aceitar para as pós-graduações. Não, no momento, infelizmente, não. É isso que a gente está tentando mudar, né? Porque a gente sabe que tem outros colleges que já estão fazendo isso. Essa é uma comparação também que a gente pode fazer entre Ontário e BC. Em BC é tudo mais devagarzinho. Sim. É bem, entendeu? De novo, Saurinha, a gente vai, Ontário está fazendo, vamos pensar, vamos refletir. Aí reflete de 5 anos, entendeu? Então é tudo mais comparam, Nath, quando comparam São Paulo com Toronto e vice-versa, e BC com Rio, é muito parecido, até nisso, né? Até nisso. Os paulistas estão fazendo, vamos curtir um pouco mais aqui a praia, depois a gente decide. Porque em Vancouver o pessoal trabalha o quê? Trabalha das 9 às 5, entendeu? Das 5 horas, baixou o computador, vamos pra praia. Vai para Stanley Park, sexta-feira sai às 4 da tarde, vai andar de bicicleta, vai para aula de yoga no próprio Douglas, entendeu? Não, tenho aula agora. Então, é desse jeito mesmo. Mas é mesmo. Bom, mas se já está em projeto, eu acho muito bacana. E eu acho que vai fazer sentido. Tem a demanda, né? Tem essa demanda, sim. Tem. Sim, com certeza tem. Maravilha. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre um curso que, pelo menos pelo nome, só o Douglas tem. Não sei se você sabe qual é, que está na minha cabeça. É o Business Law? Não. O Business Law, até em Ontário, acho que eu consigo achar uma ou outra coisa. Mas o Global Banking and Economics, pelo menos com esse nome, não existe outro curso no Canadá, que eu tenha conhecimento, claro, que tenha um título tão focado para quem é dessa área e poderia falar assim, não, trabalho em banco, queria continuar trabalhando em banco. Que curso você recomenda? Global Banking and Economics é uma excelente opção. Ele é muito legal. Conta um pouco desse curso. Bom, ele é para quem já é da área, mas também para quem, de repente, quer trabalhar nessa migrar. área. Exatamente. Que o Canadá não é preconceituoso. Diga-se de passagem, deixe isso muito aqui claro. Se você quiser, a gente fez um post recentemente, né? A gente está falando agora em maio de 23, né? A Evisa fez um post recentemente sobre, você quer mudar de carreira? Você quer dar um restart? O Canadá é uma opção. E realmente é. Se você quer trabalhar em banco no Canadá, mas nunca teve experiência, pode vir fazer um curso na área de finanças aqui e começar a procurar emprego que vai ter oportunidade, né? Com certeza. É uma pós de 1 ano, né, o Global Banking, e ele é voltado realmente para essa parte de bancos, processos operacionais de bancos, né? Ver eventualmente matérias de economia. Eu normalmente recomendo combinar com a Financial Planning ou Analysis, quando a pessoa ela quer ser do mercado financeiro, consultor. Do mercado financeiro, mas se ele quer, por exemplo, dentro do banco, o Global Bank ele vai ajudar na carreira de bancário, vamos dizer assim.
e o Financial Planning, ele vai para a parte de aplicações, né, financeiras e tudo mais. Então, ela é uma excelente combinação para a pessoa ter também mais oportunidades de crescimento e de áreas correlatas que ele possa trabalhar dentro do mesmo banco, né? Assim, Sim. pensando em crescimento de carreira mesmo. E não só em banco, Nath. Aqui tem muita empresa de investimento, muita seguradora, muita empresa que investe e não é um banco em si, mas está dentro. E aqui, esse cargo, né, se você quer ser um investidor, aprender a trabalhar, investir na bolsa, no mercado financeiro e etc., os bancos têm, e essas empresas têm, os planejadores, né? Que são esses financial planning. Ele vai ver teu perfil, quanto você tem, qual que é o teu projeto, quanto você pode investir por mês, qual que é o teu plano no futuro. E não necessariamente é o gerente da agência que vai fazer isso. É um profissional mais especializado nisso, né? Por isso essa combinação é muito boa do Global Banks e do Financial Planning. Acho que agora, seria... e o mercado financeiro agora está muito na moda, né? Assim, tem bastante pessoa, muita gente olhando para esse mercado. E que eu acho legal destacar, que a gente está falando dos programas de financial, né? Tem a pós de finance, que ele mistura um pouquinho do analysis com planning, tá? Então, já sai com esses 2 anos, mas ele pode também combinar, como a gente estava falando, né? O financial planning com o global bank. Anyway, nesses 2 programas, esses 3, né? Então, as 2 pós de financial e a de 2 anos de finance, acho que é no último termo, o aluno tem uma das matérias, ele é um preparatório para o CFP e o CFA, que são as certificações para quem trabalha nessa área. Essas certificações, elas não são obrigatórias, mas as pessoas que têm, elas ganham tipo 2, 3 vezes mais salário, né? Então, eles preparam para o nível 1, para quem é do mercado financeiro e está assistindo, preparam para o nível 1, né, que é um certificado que a pessoa pode fazer em vários níveis. Então, essas pós-graduações, elas são muito fortes, e, assim, é muito conhecida no mercado em geral, né? Então, o aluno que sai do Douglas, com essa pós e tal, ele tem aí um renomezinho, porque realmente é bem focado. De contabilidade também. Para você ser contador no Canadá, você tem que ter um CPA. Para você assinar como um contador, que é como se fosse a OAB, né, dos contadores no Canadá. E aí o nosso programa prepara os alunos também para prestar o CPA, e a gente tem o diploma de accounting, a gente tem a pós de 2 anos de accounting, e a gente tem 2 pós de 1 ano de accounting, que é essa accounting ou accounting studies. A diferença é, para quem já tem a formação de contador, aí ele pode fazer accounting. Para quem não tem, então, às vezes é administrador ou é analista, aí ele faz accounting studies. Enfim, então, bastante coisa nessa área. E o sistema de imposto de renda canadense, tax e etc. é muito complexo e a pessoa tem muito campo para trabalhar aqui e para crescer nessa área, com certeza absoluta. Muito bom. Com certeza. Poxa, minha dúvida foi esclarecida sobre o Global Bank. Muito bom mesmo. Eu queria, já que a gente estava no Highlights, eu queria dar um highlight em outro programa, que é o Digital Marketing, é uma pós de 2 anos. Ela, por enquanto, é a única pós focada em Digital Marketing de BC, então, para quem é dessa área também, é muito legal, é um programa novo, né, tipo, ele já está rolando, acho que tem 1 ano, mas ele é relativamente novo, então toda a grade de estudos, enfim, ela está bem legal. Bom, e é isso. Assim, eu acho um excelente programa, você falou muito bem. Essa matéria é muito nova, né, de marketing digital, das mídias sociais, usar muito a estrutura, né, para trazer clientes, leads, se comunicar com o seu público, etc. E eu percebo que os colleges públicos estão bem atrasados nesse programa. São com esse tema, né, de digital marketing digital e etc., são poucas as opções. Então o Douglas, mais uma vez, saiu na frente, né? Porque a gente vê muita opção em programas curtos de co-ops, de colleges privados, mas não dão todos os outros benefícios que os públicos dão. Exatamente. E aí os públicos ficaram um pouquinho atrás. E o Douglas já lança logo uma pós-graduação de 2 anos, que encaixa perfeitamente. Vai ter um PGWP de 3 anos, um programa seguro de imigração, um curso atualizado, show de bola. Só para comunicar então para os nossos ouvintes,
o Project Management, o Supply, o Human Resource, todos esses programas, como você disse do Account, todos eles vão preparar para certificações que são necessárias para atuar Exato. no Canadá nessas áreas, né? Sim, todos. Project Perfeito. Management, todos. Eu queria fazer um highlight de um diploma bem legal, que é o Computing Science. Ele é super concorrido. Ele Sim. só tem início em setembro o diploma, tá? Uhum. Mas ele é muito legal porque no segundo ano, os alunos eles vão escolher se eles querem fazer o streaming geral, né? Tipo, programação, vai trabalhar toda essa parte, ou se eles querem fazer game development. Poxa, que Então, legal. ele é muito legal porque, como eu estive lá recentemente, a gente viu alguns trabalhos que os alunos fizeram e eles aprendem a fazer o desenvolvimento desde o começo, né? Então, eles trabalham com várias ferramentas. Então, por que só tem uma data de início por ano? Porque nos laboratórios, a gente tem 40 laptops gamer, aí eu tenho um nome aqui para vocês, é o Alice Predator 300, e o Oculus VR, aquele headset do Meta, enfim, a gente tem 40 laptops e 40 óculos, ou seja, os alunos trabalham cada um com a sua própria ferramenta, né? Então, é por isso que a gente tem também a limitação de vagas, né? Então, para quem é dessa área quem quer começar nessa área de games, quer estudar, esse programa ele é bem legal. Então, ele é um diploma de 2 anos. O primeiro ano vai aprender programação, Python, C++, né, o basicão. Segundo ano, streaming de games, e ele é um diploma que ele é transferível também para as universidades, né? Que é bem legal. Então, depois, se o aluno tiver interesse em terminar mais 2 anos, enfim, ele pode fazer com esse programa, mesmo sendo um diploma. É interessante. É bem legal. A única coisa, além de só ter entrado em setembro, é que o requisito é ter matemática do último ano, no mínimo B, que é um 8 de 10. Então, é para quem tem notas boas. Mas, por que eu estou falando desse programa? Porque agora, quem não tem 8, eles lançaram o Associate of Science em Computing Science. Então, os alunos vão conseguir fazer matérias um pouco mais genéricas, igual a gente explicou quando a gente falou das transferências universitárias. E aí, os 60 créditos ou as 20 matérias que eles estudam nos 2 primeiros anos são transferíveis tanto para a UBC quanto para a UVic. E aí ele já vai ter também, ao mesmo tempo, essas matérias já mais práticas, e também ele pode fazer, puxar matérias de game, enfim. Então, bem legal. Bom, resumindo, se a pessoa quer estudar game, esse programa é um programa que se encaixa bem para ela. Ele é muito legal. O tuition vai mudar? É o mesmo valor, lembra? É o mesmo valor para qualquer programa. Por que eu perguntei isso? Porque tem bastante opção de cursos nessa área de game, design, etc. em Vancouver, mas os preços vão lá em cima. Quando a gente fala de estudar game em Vancouver, quando a gente fala de estudar game em Vancouver, a gente está falando de um tuition muito maior do que a média de qualquer outro curso. Sim. Isso não acontece em outras províncias, acontece em BC. Eu sei que BC é hoje o coração dessa indústria. É um hub, né? Muito é um hub bom. de games. A gente tem as maiores empresas, né? A EA, então tudo lá em Vancouver. Então. Sim. E se vocês estão oferecendo um curso de games, onde a pessoa vai ter uma estrutura para começar a carreira dela com o mesmo nível de tuition, fantástico. Unir o útil ao agradável. E eles podem fazer isso. Como é um diploma, eles podem estudar 2 anos, aplicar o PGWP, trabalhar, fazer processo de residência permanente, depois transferir para a universidade se ele quiser terminar, eventualmente 4 anos, se achar que é necessário, entendeu? Sim. Mas é um diploma, então também com 2 anos ele já está formado e já pode trabalhar, assim, é bem legal. Então eu achei que top. Valia a pena mencionar, porque como ele fica só como Computing Science, né, a gente uma novidade, né? Do game, né? De falar, olha, dá para estudar game no Douglas College, então. Dá. É isso. Muito bom, muito bom. Vamos falar, então, quanto custa estudar no Douglas College? A gente falou de tanta coisa boa, vamos falar do custo desse. Ficou fácil, né? Como a gente falou aí durante a apresentação, porque a gente cobra por crédito, tá? Então, tá aqui um monte de letrinha miúda, mas vamos explicar. Então, a tuition anual, hoje, ela tá $19.102 canadenses, tá? E aí tem as taxas adicionais, que é mais 2.100,
Então, o total hoje para estudar com a gente por ano é $21.200 canadenses. Nessas taxas está incluso um seguro privado nos 3 primeiros meses. Então, quando o aluno ele chega no primeiro dia de aula, começa esse seguro privado, que é justamente o tempo que demora para o MSP, que é o seguro da província, começar a funcionar, a valer. Tá? Então, o aluno vai estar coberto desde o primeiro dia de aula, ele tem esse seguro privado. Depois, ele tem um adicional do seguro da província, então, eventuais exames que ele precise fazer, parte odontológica, tudo isso ele vai ter acesso por meio desse outro seguro que já está incluso nesses 21 mil. O U-Pass, então, o crédito para ele andar no transporte público em toda a Grande Vancouver, quantas vezes ele quiser, ele pode entrar e sair do Skytrain, do ônibus, ele também já está incluso nesse valor, para ele fazer as atividades. Então, depois a gente fala, tal atividade é gratuita. Não, não é gratuita, está incluso, né? Sim. Então, academia, por exemplo, aí tem aula de yoga, aula de, sei lá, judô, enfim, tudo que está lá depois vai estar incluso aí nessas fees. Bacana. E ele pode usar o transporte público até nos breaks, né? Ilimitado, ele pode usar no break quando ele está trabalhando, tá? Se ele está de férias, eu não tenho certeza. Não, eu digo aquele break de 1 a 2 semanas entre um semestre e outro. Sim, se ele quiser ir para a praia no domingo, ele pode usar. Sim, show de bola. E aí, eu queria só retomar que a gente falou que tem os 3 termos por ano, todos com aulas e tal. Aí a pessoa falou, puxa, vou ter que estudar muito. Mas tem vantagens, trago vantagens, né? Traga boas notícias. A primeira delas é que a tuition, os 21 mil, ele vai ser dividido em 3 no ano e não em 2, né? Okay. Então, o primeiro pagamento, eu costumo dizer que é o mais caro que o aluno vai fazer. Então, é o depósito, né? Então, vamos supor que o aluno, ele vai estar assistindo a gente aqui agora e ele quer aplicar para maio do ano que vem. Então, quando ele for aprovado, a gente vai dar um prazo para ele pagar um depósito, que hoje está em torno de $8 mil, porque ele é um adiantamento de todo o primeiro termo dele, né? Tá. Então, ele está aplicando um ano antes, vai pagar $8 mil. Aí ele vai tirar o visto, correr a visto, comprar passagem, vai embarcar, vai chegar lá, vai começar a estudar. Quando ele estiver acabando o primeiro termo dele, se ele começou em maio, vai ser em agosto, que ele vai fazer um segundo pagamento para gente, né? E aí vai ser em torno de 6 mil e pouquinho, e ainda um terceiro pagamento do terceiro termo dele de mais 6 mil e pouquinho. Então, juntando esses 8 mais 6 mais 6, vai dar esses 21. Lembrem-se que eu sou de humanas, já falei. Então, é mais ou menos essa conta. E aí, se for 2 anos, o segundo ano repete tudo, tá? Então, perfeito. Isso é legal de falar, né? Tá muito claro. Tá muito claro. É um belo investimento que com certeza vai ter retorno. Pô, a gente está falando de um dos melhores colleges da província da British Columbia. E a gente está falando também, assim, né? Tá em BC, e aí a gente tem um dos maiores salários, né? Mínimos, enfim. Então, tipo, às vezes a pessoa fala muito de custo de vida também, né? O custo de vida em Vancouver é muito caro, como as grandes cidades, né? Sim. Então, realmente, se a gente comparar São Paulo com Piracicaba, né? Rio de Janeiro com Vassouras, enfim. Então, é claro que vai ter um custo mais elevado, mas você também tem um monte de oportunidades de trabalho, né? Ganha mais dinheiro no final do mês. E vai ter um salário mínimo ou médio maior, né? Enfim, sim. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acho que sempre vale a pena fazer um planejamento financeiro, colocar mesmo na planilha do Excel, especialmente os alunos que vão com família, né? Então, comparar os gastos aqui com os gastos lá. E pegando o teu gancho, a Evisa também faz esse planejamento financeiro. Olha como a Evisa é uma mãe. A gente tem todos os produtos. Para quem quer vir para o Canadá, ficar tranquilo. A gente vai fazer todas as etapas, inclusive esse planejamento financeiro que você falou. Quanto custa um aluguel, quanto custa um transporte, quanto custa um supermercado em média para uma família de X pessoas, quanto vai custar um lazer médio para fazer tal e tal coisa. A gente tem uma equipe que cuida de cada parte, inclusive do planejamento financeiro, que vai ajudar, vai falar, não, dá para você ir para Vancouver, dá para você estudar no Douglas, as suas condições te permitem isso, não precisa se preocupar. Então, a Evisa está preparada para isso também. Muito bacana. Muito bom. Nath, o que mais tem
Ah, eu tenho mais boas isso é mais boas notícias. Boas notícias sempre são bem-vindas aqui. Eu deixo para o final, entendeu? Sim. Bom, para quem sempre pergunta, a gente tem sim algumas bolsas de entrada para aluno internacional. São bolsas parciais, aí é uma média de 10%, 15%, a gente está falando, né, de bolsa. Mas qual que é a ideia dessas bolsas? A gente quer premiar bons alunos, a gente gosta de aluno bom, né? Se você não é um aluno com boas notas, também não tem problema, você pode vir, a gente te ajuda a dar todo o suporte para você estudar e tudo mais, mas quando o aluno, ele traz, por exemplo, vou começar pela segunda bolsa que está aqui, tá? É a Regional Entrant Award, ela é de $1.000 a $2.000, então o aluno não precisa fazer nada, a Evisa não faz nada, o Edu manda a aplicação para a gente, e aí, por exemplo, ele tem uma nota de inglês mais alta do que a gente exige. Então, vou dar o exemplo do Duolingo, né? Tá. Duolingo, o mínimo é 110. E aí, o aluno tem uns 125, 130. E aí, o que a gente vai fazer? Opa, tem uma nota boa de inglês. Vamos olhar as notas do histórico escolar. Então, dependendo do programa, né, ou da universidade ou da escola. E aí tem que ser um mínimo 80% de aproveitamento, que é um 8 de 10 ou um B. Se o aluno tiver essas duas coisas, ele fica elegível a ganhar essa bolsa de $1.000 a $2.000, né? Show. É claro que a gente tem uma quantia limitada para dividir para todas as nacionalidades. Então, a gente trabalha aquele first come, first served basis. Por isso que é importante também aplicar com antecedência, né? Então, quem está aplicando assim que a gente abre o intake, tem lá o dinheirinho lá, a poupança da bolsa, né? Se aplicou um pouquinho depois, às vezes o aluno tem só a A, tirou, nem sei qual é o máximo do Duolingo, 160. Mas 160, tirou 8 de IELTS, mas aí acabou o dinheiro, aí não ganha bolsa, tá? Então, é isso. E aí, quando o aluno recebe a carta de oferta, vem parabéns, você ganhou uma bolsa de 1.000 ou 1.500 ou $2.000. Então, isso vocês fazem automaticamente? Automaticamente. Nem o aluno, nem nós da Evisa precisamos fazer alguma coisa. Quer dizer, o aluno precisa tirar uma boa nota do inglês, né? O que vocês podem fazer é assim, poxa, esse aluno é muito bom, ele tirou 150 do Duolingo, tô vendo que a nota é boa aqui, quando a gente recebe a aplicação, manda uma estrelinha, sabe? Olha esse aluno, olha essa nota de inglês. Olha com carinho ele, Natália. Exatamente. A Carol, né? Carol, olha com carinho esse aluno. Olha essa que belíssima nota, né? Às vezes sim, porque que nem, por exemplo, a gente avisou, né, que provavelmente fechasse o intake de janeiro essa semana, e aí a gente recebeu, sei lá, 57 aplicações em um dia, né? De todos os mercados. E aí, minha filha, sei lá se viram quem tinha nota, quem não tinha nota. Nem sei ainda se tem mais dinheiro ainda, né? Você já tá fechando. Mas às vezes fica essa loucura, passa batido, né? Então essa estrelinha, assim, coração, vale a pena. Tá. Vou voltar. E aí também a gente tem uma outra bolsa, que aí qualquer aluno pode aplicar, independente das notas que ele tenha, tá? Essa é de $2.500 canadenses. Aí essa sim, o aluno tem um prazo de aplicação, tem um formulário para preencher, e ele vai fazer acho que são 2 redações falando por que ele merece essa bolsa. Então, normalmente, o que eles gostam? Qual que é o perfil? Uma pessoa que tenha sido... não sei, monitora de classe, presidente... Voluntariado, né? Voluntário. Eu acho que voluntariado, alguém que fez algo por alguém, pela comunidade, exatamente. Projeto social, que é uma coisa que incentiva muito na escola aqui. Mas isso o aluno aplica já estando em Vancouver, com a LOA na mão. Qual é o momento que ele fala assim, eu quero tentar os 2.500? Como é que vai acontecer? O aluno já tem a LOA, ele pagou o depósito, recebeu a LOA, ele já aplica para a bolsa, porque tem um deadline, que é o mesmo deadline da aplicação, lembra? 4 meses antes? Então, se ele vai começar, por exemplo, quem vai começar em setembro, 8, 7, 6, 5, agora 31 de maio, para quem vai começar em setembro é o prazo, né? Aí, para quem vai começar em janeiro, 30 de setembro, sempre 4 meses antes, tá? Aí ele vai aplicar para essa bolsa e a gente só dá o resultado, normalmente o aluno até já começou a estudar, um pouquinho antes dele começar a primeira semana de aula dele. Por quê? Os pagamentos... Porque esses valores de bolsa, eles não são um desconto no depósito, um desconto na tuition. Na verdade, a gente paga os alunos em um cheque. Depois de 2 a 4 semanas que eles começaram a estudar, quando eles já têm o SIN number, que é tipo o CPF do Canadá, aí a gente contacta eles, fala, me passa seu endereço e tal, e a gente manda um cheque de 1.000... É um cashback. É um cashback, ele pode usar para o que ele quiser, não só para pagar o college. Então pode pagar aluguel, pode dar uma festa, pode jogar para cima, fazer o que quiser.
Show? Com a bolsa, tá? E elas são cumuláveis. Então, se o aluno vos por, eu ganhei $1.000, quero aplicar para os 2.500, pode ter até $3.500 para o seu primeiro ano, tá? Tá, show. Tem um formulário, tá tudo no nosso site, na parte de scholarship, mas de qualquer forma eu deixo depois o link com você, aí você pode disparar para os alunos que tenham interesse. Nossa página de scholarship tem várias, vocês vão lá, tem 10 tipos de scholarship. As 2 primeiras são essas que a gente está falando, tá? São as 2 abertas para aluno internacional. Aí, a primeira é a Regional, a segunda é a Dr. Gunway Scholarship, que é o nosso ex-VP. E aí, lá tem um outro link que você acessa o formulário, tá? Aí, essas 2 bolsas são para o primeiro ano, e as outras bolsas que estão lá escritas, elas são para desempenho dos alunos de segundo ano, enfim. Então, depois... Aí já é mais meritocracia, né? Exato, aí o aluno, quando está no segundo ano, ele tem acesso às outras bolsas. Perfeito. Beleza? Show. Muito bom. Isso que eu ia te falar. Vamos falar de oportunidades de trabalho para quem está estudando no Douglas, tanto com a ajuda do college, dentro do college, em parceiros do college, ou do modo geral, né? O mercado, o que você sabe do mercado da região onde o Douglas está situado para passar para os nossos clientes? Bom, Vancouver é uma das maiores cidades, né, do Canadá, assim, considerando também a Metro Vancouver, né? Então, tem bastante oportunidade de trabalho nas mais diversas áreas. Às vezes a gente costuma falar muito de, é um hub de tecnologia. Tá, mas a Amazon, ela tem um departamento de contabilidade, de recursos humanos, de marketing, né? Então... Logística. Cria muito... Logística, principalmente. Principalmente. Então, cria muita demanda de trabalho em diversas áreas, né? A parte também que a gente falou de games, de indústria, até de teatro, enfim. Então, cinema. É importante também lembrar, né, que, na verdade, o college ele sempre vai oferecer programas de acordo com a demanda de trabalho daquela região, né? Então, se um determinado programa não é oferecido por nenhum college, é porque ou não tem demanda de trabalho, ou porque o estrangeiro, eventualmente, não pode trabalhar com isso enquanto é estrangeiro. Então, por isso que também, às vezes, a gente fala, poxa, em Ontário tem muito mais opção do que em BC. Sim, porque lá tem outras opções de áreas de demanda de trabalho. Então, é sempre muito relacionado. Por que eu falo isso? Para a pessoa não ter medo. Será que eu vou conseguir trabalho? Vai. É claro que depende. Né? Depois que você estiver estudando no college e tudo mais, o seu inglês já vai estar muito melhor. Então, ter um inglês muito bom. Passar na entrevista, né? Ser uma pessoa... preencher todos os requisitos de um bom funcionário, né? A gente não pode garantir que todos os alunos vão trabalhar, porque, sei lá, se a pessoa não passou um desodorante na entrevista, né? Aí não é culpa nossa. Mas a gente tem que... o aluno fez o cheque, né? Ele vai estar preparado, pelo menos, né? Exatamente. Vai trabalhar. O college vai deixar ele bem preparado, bem formado. O Douglas tem esses departamentos de career, né? Para poder ensinar os estudantes a se comportar, preparar um currículo, etc. E vai preparar ele para esse momento, né? Uma coisa que é legal a gente falar também, voltando naquele assunto de como a gente divide as matérias, os alunos, quando eles vão estudar, por exemplo, 3 matérias, o segundo termo, terceiro termo, eles vão efetivamente no college assistir aula de 2 a 3 vezes por semana, né? Embora eles tenham muitas atividades que entregar depois, preparar para aula e tudo mais, sobra bastante espaço na agenda deles para trabalhar part-time, né? Então, alunos de pós-graduação, por exemplo, não são todos que têm o co-op, mas um aluno de pós-graduação brasileiro, que com certeza tem experiência de trabalho, mesmo que ele está mudando de carreira, ele já trabalhou na vida, ele sabe como funciona uma empresa, e vai conseguir trabalhar no part-time. Então, às vezes, não faz falta fazer o co-op ou não. Eu recomendo o co-op para os alunos que estão começando na carreira. Então, que saiu da escola e foi fazer o diploma, foi fazer um bacharelado. Aí, realmente, ele não tem experiência nenhuma de trabalho. O co-op ele é muito importante, porque ele vai criar essa oportunidade para o aluno ir trabalhar full-time numa empresa, ver como é que funciona e tudo mais, né? Você falou uma coisa importante. Diga. O aluno que escolhe 3 matérias, 9 créditos em média, 9, 10 créditos, 3 matérias no semestre acadêmico dele, ele vai para o college estudar 2 a 3 vezes por semana. Quantas horas dura uma aula no Douglas? 2h30, mais ou menos?
Mais ou menos. Eu tenho essa informação aqui em algum lugar, eu até pego para te falar, Paulinho. Porque é muito comum, então, que um estudante vá 3 vezes por semana, que seja 2h30, 3 horas de aula física dentro do college na semana. É muito mais Aqui, ó, suave do que se a gente comparar com outros colleges e outras províncias. Ó, tá aqui. As aulas podem ser uma vez por semana, 3 horas, ou 2 vezes por semana, 2 horas por dia. De Então, cada matéria, isso, né? Que cada você tá falando. matéria, Sim. cada classe, né? Eles falam curso é a matéria, né? Tá. Então, pode ser uma vez por semana, 3 horas, ou 2 vezes por semana, 2 horas. E aí depende, às vezes tem matéria que é tipo um dia na semana laboratório, no outro dia entregar trabalho, né? Eles têm, assim, uma carga de trabalho, de estudar, que é pesada. O pessoal fala que Douglas College é para quem gosta de estudar, né? Não dá pra gente falar que, vai ser tranquilo. Mas é tranquilo, assim, né? Tipo, se a pessoa tiver, por exemplo, eu tenho, vamos supor que a pessoa, eu trabalho remoto com o Brasil, eu vou arrumar um part-time e vou estudar no Douglas. A pessoa não vai dar conta, né? Agora, né? Trabalhar nesses espacinhos, né? Enfim, ele tem que estar, como a gente estava falando, ele tem que estar fisicamente no college pouco, assim, se você for pensar, né? Então ele consegue. É isso que eu tô falando. Trabalhar no Essa part-time. comparação que eu tô falando, assim, fisicamente, estar dentro do college, de uma sala de aula, se comparar com outros colleges, por exemplo, uma pós-graduação de 1 ano em Ontário, ele vai ter 8 matérias, 8 aulas diferentes por semana. Exatamente. Ele vai ter 8 aulas de 2h30 em média por semana. Tá? Ele vai sobrar menos tempo. Aí ele se locomove da casa dele até o college, porque as aulas são presenciais. Todo dia vai e volta. Aí sobra menos tempo para o part-time dele do que em BC. Sim. Poxa, que legal, bom saber disso. Então, essa estrutura, né, que a gente tem das aulas, tem as desvantagens, né, de não tem o break, mas tem as vantagens também. Então, às vezes o aluno, que a gente estava falando de pós-graduação, ele vai estudar aqui, rapidinho, já trabalhar 2 anos, acabou, PGWP, entendeu? E já vai com Deus. E aí é legal que o Career Center, ele tem toda essa estrutura de apoio para os alunos, então, como a gente estava falando, só para a gente voltar, o co-op, então, no Douglas, ele é opcional, tá? E ele é pago, tem uma taxa que paga, acho que é $1.300, mas aí, como o aluno só vai trabalhar naquele verão, ele também não vai pagar nada de tuition naquele verão, só essa taxa. Perfeito. Tá? Ele é opcional, o aluno paga, o aluno precisa aplicar e o college precisa aprovar? Isso, tem uns requisitos, ele não pode ter um GPA muito baixo. Então, tipo assim, um aluno que tá indo muito mal, sabe? Tá sempre pendurado, e aí quer fazer co-op, provavelmente ele não vai poder, né? Tá. Tem umas regrinhas, tá? E esse co-op o Douglas arruma, com um parceiro, ajuda, ou é 100% conta dos estudantes? Não, a gente ajuda, a gente tem o nosso job board, pra você ter uma ideia, que é o LinkedIn dos alunos, tem mais de 3 mil postos de trabalho, né? Tá. Sem contar os empregadores que ficam ligando para os coordenadores de programa pedindo gente para trabalhar. Então, assim, a gente consegue ajudar, a gente não dá 100% da colocação por aqueles motivos que eu estava brincando, né? Então, às vezes, a pessoa tem é muito travada para falar inglês e é uma vaga de front desk. Tipo, ela não vai conseguir esse trabalho, então não tem como a gente ter esse controle 100%, né? Mas a gente faz toda essa preparação. E aí o que eu queria falar que é legal é que o pessoal é muito simpático, né, do Career Center, eles ajudam os alunos até depois no PGWP. Então, para revisar o contrato, ver se as horas estão certinhas, se tá tudo bem. Tem muito aluno que já acabou e volta lá, tipo, somebody help me, sabe? Então, esse cuidado é muito legal. E eles amam alunos latinos, alunos brasileiros, porque normalmente a gente tem experiência, a gente é desenrolado, né? A gente não precisa sobreviver nessa selva de pedra, a gente é desenrolado. Então, eles, assim, conseguem com muita facilidade a colocação desses alunos, né? Eu não posso falar que, 100% dos alunos que querem trabalhar, trabalham, porque tem aqueles fatores que a gente, né, estava falando. Pessoais e ponto final, exato, né? Exato. Mas, assim, a pessoa que é o mínimo esforçada, sabe, consegue, porque tem muita oportunidade e muita ferramenta, assim, de apoio para os alunos. Douglas é realmente uma comunidade, assim. É claro que não fica ninguém na porta. Oi, você quer no setor de carreira? Oi, você está precisando de uma mentoria? Não é assim, né? Mas fica o tempo todo a gente tem os monitores, né, tipo televisão pelo campus, passando essas informações, quando tem isso, quando tem tal atividade.
E aí eu sempre recomendo os alunos de se engajarem no máximo de coisas que puder, porque você sabe, né? Canadá é muita recomendação, referência, tanto para trabalho, para aluguel depois, né? Então é muito importante, eu acho Com que certeza. esses contatos, essas conexões. Tranquilo, muito bom, muito bom. Natália, Douglas College, que prazer falar com vocês. Muito obrigado por fazer parte do nosso evento, dessa parceria. Em nome da Ivisa, eu quero agradecer demais sua presença, a nossa parceria que é muito grande, muito forte, e deixar para os nossos clientes, ouvintes, a excelente opção em termos de estudo, custo-benefício, localização, empregabilidade, é o Douglas em BC.